Bom dia, amigos. Bom dia, meus queridos amigos. É uma alegria que volto a falar com vocês sobre o planejamento patrimonial familiar. Além deste pequeno vídeo, vou tratar com vocês em vídeos futuros desta ferramenta que a legislação brasileira estabelece e que facilita a vida dos familiares que farão a sucessão patrimonial dos seus pais. Os herdeiros farão a sucessão patrimonial dos seus pais. E esta ferramenta importantíssima, chama-se planejamento patrimonial familiar, ou sucessão patrimonial familiar. Bem feita, bem realizada, bem sucedida. Mas o que é planejamento? O que é planejamento? E esse vídeo eu quero tratar com vocês sobre uma palavra que nós falamos muito, que nós dizemos muito, mas que nós executamos pouco. Na maioria das vezes, nós executamos pouco. E é uma palavra que é indispensável para nossas vidas. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, requer planejamento. Vou dar um exemplo a vocês. Você sai de casa de manhã, cedo, para o trabalho. Antes de vocês começar a transitar, ou a pé, ou de um veículo qualquer que você tenha, você planeja como você vai chegar ao seu destino, ao seu local de trabalhar. O planejamento está inserido de forma intrínseca, de forma indissolúvel na vida de uma pessoa. Você planeja chegar e traça a sua rota de viagem de forma tal que facilite a sua chegada, evitando-se alguns percalços. Por exemplo, quem mora na cidade grande, evita-se os engarrafamentos constantes que atrasam a execução da viagem, né? Às vezes, por exemplo, agora nessas enchentes, a gente evita-se passar por lugares que sofreram danos em função das enchentes. Então, tudo é movido a planejamento. O planejamento está inserido em tudo. A nossa vida é planejada. Planejamos quando casamos, planejamos quando nascem nossos filhos, como eles serão educados, em qual escola ele estudará, qual será a forma de você preparar ele para o seu futuro. Então, o planejamento está inserido em todas as áreas da sua vida, né? Alguns planejam até como serão sepultados. Se serão sepultados em um túmulo ou se serão queimados. E onde suas cinzas será guardada ou lançada. Há planejamento para tudo. Só que a gente não tem essa habilidade para lidar com isso. Mas o que é planejar? E é isso que eu quero falar para vocês nesse dia. Planejar é um ato planejamento é um ato ou efeito de planejar. É criar um plano para facilitar o alcance de um determinado objetivo. Esta palavra pode abranger muitas áreas da sua vida de diferentes formas. O planejamento consiste em uma importância, como disse antes, é uma importante etapa da gestão e administração de qualquer coisa que você faz. E está relacionada à preparação, organização e estruturação para se chegar a um determinado fim ou um determinado objetivo. O planejamento tem um alcance muito grande e que você jamais pode imaginar. O planejamento é essencial para você tomar decisões e para você executar as tarefas ou as fases que fará com que essas decisões sejam efetivadas. Uma decisão mal tomada antes produz uma execução mal realizada depois. Uma decisão mal planejada tem em consequência uma execução mal realizada. O planejamento também serve para que você faça um feedback, para que você compare se o que você planejou antes conseguiu levar a cabo e realizou depois
o planejamento tem essa finalidade. Você faz um feedback. Planejamos assim e conseguimos chegar ao cabo dela, ao fim dela, dessa forma, seguindo todas as etapas do que foi planejado. Se não houve uma execução, o que é que houve, o que é que impediu de se realizar essas etapas e quais as consequências de não terem sido realizadas. Uma pessoa que usa o planejamento como instrumento no seu trabalho, na sua vida, demonstra interesse em prever e organizar ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando em muito a racionalidade desse processo e a eficácia dele. O planejamento tem 3 formas ou 3 níveis de ser: o planejamento estratégico, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Planejamento, ela tem essas etapas e elas foram definidas ou trazidas ao conhecimento num tempo não muito distante, né? Um estudioso conhecido como L. Bertrand Lanfray, ele se dedicou a estudar o planejamento, a colocar no papel o planejamento e a trazer algumas coisas para facilitar a vida daquele que ele estava inserido. E ele definiu o planejamento, originou de grandes avanços na tecnológica, revolucionando a educação, a organização militar e a forma dos tratados, como são tratados os problemas econômicos, patrimoniais, inclusive ecológicos, tornando-se assim uma área multidisciplinar. Ela tem várias abrangências. Família, tem um planejamento familiar, quantos filhos você quer ter, né? Em que épocas da sua história você quer gerar esses filhos? A gente nem sempre conclui, mas ela tem essa finalidade. Então ele tem uma abrangência multidisciplinar. Por exemplo, o planejamento econômico, que surgiu de uma forma mais enfática após a Segunda Guerra Mundial em alguns países ocidentais, tem como objetivo determinar quais são os fins e os meios dentro de uma empresa, criando estratégias que culminam no benefício da mesma empresa e de todos que nela estão inseridos. Então, é um planejamento de como se alcançar um crescimento sustentável, um crescimento seguro, sem sobressaltos, sem pressa, sem acidentes para uma determinada empresa. Planejamento financeiro e patrimonial está relacionado com a atividade de gerir a vida financeira e patrimonial de uma empresa ou de uma família. Está intrinsecamente ligado. É aí que entra a holding, e esse é o objetivo do nosso vídeo, trazer para você o conhecimento da holding familiar, que tem por objetivo proteger, para não dizer blindar, o patrimônio econômico e financeiro de uma família de muitos acidentes que estão todos sujeitos a sofrer. Na vida da gente, a gente vive sofrendo acidentes, alguns perceptíveis, outros não, alguns de grandes danos, outros não. E a holding familiar, patrimonial, familiar, tem esse objetivo de proteger o seu patrimônio, a sua vida econômica, a sua vida financeira, de possíveis acidentes que estão sujeitos no andamento da nossa vida. Então, é importante o planejamento. É tão importante que no Brasil foi-se criado, em 1962, mais ou menos, no início de 62, o Ministério do Planejamento, que passou por muitas alterações e que hoje tem o nome de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Esse ministério tem como um dos seus objetivos, né, tem como alguns dos seus objetivos, planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública federal, estadual e municipal e viabilizar novas fontes de recursos para os planos dos governos. Então você vê o tamanho da importância do planejamento. O planejamento estratégico é um importante componente do planejamento empresarial. Toda empresa, toda grande empresa, ela tem dentro de si um planejamento estratégico que facilita de forma substancial a gestão da mesma. Imagine você uma empresa com 50 filiais. Como é que
seria a gestão dessa empresa. 100 filiais, 200 filiais. O dono não pode estar em todas elas. O dono não pode estar presente em cada uma delas ao mesmo tempo. Então ele tem que traçar um planejamento estratégico de como a sua empresa vai funcionar, de como a sua empresa vai ser gerida e qual é o papel de cada um dos seus colaboradores, do posto menor ao maior de todos eles, dentro da sua empresa. Esse é o planejamento estratégico que facilita de forma substancial a gestão da empresa. Pensar e fazer planos de uma forma estratégica é essencial no contexto do empreendedorismo, porque facilita a determinação dos objetivos estratégicos para alcançar esses objetivos. Planejar estrategicamente significa usar os recursos disponíveis de forma eficiente, aumentando a produtividade de um indivíduo ou de uma empresa. O planejamento financeiro e patrimonial familiar, a holding, também pode ser incluído dentro do planejamento estratégico. Se você, meu amigo, se você, minha amiga, que tem um patrimônio, que tem imóveis, que tem investimentos, não tomar cuidado dele enquanto você está viva, está nas suas faculdades mentais, agindo corretamente, pensando, planejando, antevendo as coisas, se você não tomar cuidado de preservar esse patrimônio que você duramente transpira todos os dias e vem desde muito tempo transpirando para construí-las e deixar para os seus herdeiros, se você não tomar esse cuidado, você pode causar um dano muito grande sem saber que vai acontecer. Claro que você não vai mais estar aqui quando isso acontecer, nesse patrimônio que você duramente construiu. A holding tem o papel de proteger, de garantir um futuro seguro, sem uma queda drástica, brusca, na vida social e patrimonial dos seus herdeiros. A holding evita que haja danos e haja redução do patrimônio que, por não ter sido planejada a sucessão patrimonial, o planejamento patrimonial seu, enquanto você estava lúcido para fazer, você pode deixar para os seus filhos, os seus herdeiros, um problema de uma monta que vai reduzir e poderá reduzir, dependendo das circunstâncias, em até 40% de tudo aquilo que você construiu. É um imposto muito caro, que os seus herdeiros não têm como solucionar se não for dispondo de parte dos bens para concluir o processo de inventário, porque sem planejamento se paga caro. Sem planejamento se deixa a família com menos recursos e até um rebaixamento drástico da sua condição social para viver, criar os seus filhos e criar os seus netos e bisnetos. Por isso, conclamo você a analisar com muito cuidado, com muito carinho, como você vai deixar seus familiares, seus herdeiros e o seu patrimônio que você duramente trabalhou e construiu. Deus abençoe, Deus te abençoe, Deus te ilumine. A Bíblia diz que o homem prudente constrói a casa sobre a rocha. Está lá em Mateus 7. O homem prudente constrói a casa sobre a rocha, e o homem prudente a constrói sobre a areia. Eu recomendo você, como evangélico que sou e como leitor e estudioso um pouco da Bíblia, de você construir o seu patrimônio numa rocha, chamada holding familiar, deixando a sua família, os seus herdeiros, tranquilos e seguros, para que você possa ir para a segunda vida, tranquilo, deixando aqui eles sabendo que não vai passar por nenhuma dificuldade no futuro, porque você garantiu isso no presente. Deus te abençoe, forte abraço, foi um prazer muito grande falar com você. Nos vemos em breve para falar de outras etapas do planejamento sucessório familiar. Deus te abençoe.